O programa Me Chama Que Eu Vou de hoje começa aqui no palco de uma das maiores tragédias do Brasil. Estamos no anel rodoviário. Neste local, em janeiro de 2011, morreram 5 pessoas, inclusive uma criança de 2 anos. 14 carros envolvidos. De lá para cá, o que mudou? A verdade é uma só. Para redigir essa reportagem, nós procuramos o DENIT, que jogou para o Estado, o DR. Por sua vez, jogou para o município. O município retornou ao Estado, que retornou ao DENIT, ou seja, não tivemos nenhuma explicação. Aqui, nesse trânsito maluco, nesse trânsito sem gerenciamento, somos vítimas. Nós, repórteres, a Polícia Rodoviária Estadual, a Polícia Rodoviária Federal, pedestres e, mais do que isso, motoristas que fazem o que querem e, mais ainda, carretas e caminhões que, gladiando nesse trânsito maluco, provocam dioturnamente verdadeiras tragédias. É assim que a gente começa, a partir de agora, o raio-x do palco de tragédias, o anel rodoviário. O anel rodoviário foi planejado na década de 50 para ligar a BR-381 à BR-040 e evitar que o fluxo de veículos de carga levasse perigo e lentidão ao trânsito do centro de Belo Horizonte. A via, que tem 26,5 km de extensão, foi engolida pelo crescimento e hoje ela corta 5 das 9 regiões da cidade: Barreiro, Nordeste, Noroeste, Oeste e Pampulha. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, em média, mais de 100 mil carros, motos, ônibus e caminhões percorrem o corredor. Nenhuma outra via na capital recebe frota igual. Para se ter uma ideia, a Nossa Senhora do Carmo, com 95 mil veículos, é a avenida sob responsabilidade da BH Trans que mais se aproxima desse número. E viajando no nosso ônibus, no ônibus da polêmica, no ônibus da discussão, está aqui o consultor de trânsito da SOS Estradas, o José Aparecido. José, o anel rodoviário é um filho feio que ninguém quer ser pai? Maracanã, filho feio não tem pai, né? E o anel é um desses filhos feios que os nossos governantes têm. Você me disse aqui que numa extensão de 26 quilômetros, o anel rodoviário tem 11 gargalos, é isso? Exatamente, são os gargalos que provocam estrangulamento de pista e trânsito. Trânsito numa autopista, paralisação do trânsito numa autopista é risco iminente de que uma carreta perca o freio e passe em cima de quem estiver na frente. Maracanã, você está fazendo a reportagem dessa vergonha desse anel aqui? O que você acha que está faltando nesse anel rodoviário? Aqui está uma poqueira, aqui está faltando tudo. Os políticos vêm, pinta, varre, e o negócio mesmo que tem que ser feito não faz. O que tem que ser feito aqui? Aqui teria que alargar, teria que mudar muita coisa aqui, que está uma bagunça danada aqui. Apesar das restrições impostas pelo DENIT, o anel rodoviário se transformou numa verdadeira avenida da capital, onde carretas e caminhões trafegam misturados com carros, motos e bicicletas e com um detalhe, pedestres no meio disso tudo. O resultado é imprudência. Aqui, a nossa equipe flagrou, por exemplo, motorista de carreta
falando ao celular, carroça pelo anel rodoviário, pedestre em plena pista. Isso tudo, juntando, tem uma palavra chamada tragédia. O anel rodoviário, onde nós estamos mostrando essas imagens aí, não se para o tempo todo. O anel é 24 horas movimentado. É uma grande avenida da capital mineira? Ela se tornou um problema para a capital mineira, né? Ela atende a Grande Belo Horizonte, os municípios em volta que necessariamente precisa usar, atende ao público de Belo Horizonte e atende quem está passando, atravessando o país, né? O anel rodoviário tem uma importância para o país, não é só para Belo Horizonte, porque aqui passa os caminhões que atravessam a BR-381 ou a BR-040 nos 4 sentidos, leste, oeste, norte e sul. A situação é tão caótica que aqui na 040, para quem chega de Sete Lagoas, o trânsito é assim, ó, dessa forma. O pedestre chega ao cúmulo de andar mais rápido do que os próprios veículos. Olha só, eu vou andar aqui para você ver. Olha aqui, ó, tô andando e a carreta está carregando, inclusive, um caminhão que está estragado e isso deve ter provocado um gargalo tremendo. Aqui, ó, olha aqui. Eu chego a passar na frente de todos os motoristas. Ou seja, é preferível estar a pé do que estar andando de carro ou de caminhão aqui nessa região. Quem passa pelo anel rodoviário está sempre sujeito a enfrentar congestionamentos gigantescos. Na última segunda-feira, uma carreta com problemas mecânicos deixou o trânsito parado no sentido Rio de Janeiro, bem na hora do rush. O problema atingiu 12 quilômetros da rodovia. Foi a segunda vez em menos de uma semana em que uma ocorrência registrada no anel prejudicou o fluxo de veículos em toda a cidade. No último dia 22, uma outra carreta apresentou problemas mecânicos. Ela pesava no total quase 300 toneladas e não conseguiu tração para subir a um trecho da via, na altura do Buritis. Não tem jeito. Basta um pequeno contratempo no anel rodoviário para o trânsito de Belo Horizonte parar. Aqui está uma coisa impossível de passar, impossível de trafegar aqui. Se não tiver uma solução urgente, vai dar um nó aqui um dia que não vai ter como passar nem de avião. O motorista Newton de Paula, há 16 anos nas estradas, nunca viu nada igual. O anel rodoviário é uma verdadeira bagunça. Verdadeira bagunça. Por quê? Porque não tem tráfego direito, as pontes só tem 2 vias, vai 4 vias e fecha com 2. E já tem 15 anos, 16 anos que eu estou nesse anel rodoviário desse jeito aí. Você acha que tem alguma melhora daqui para frente? Tá difícil, né? Tem 16 anos que eu estou vendo melhor aí, nunca vi. Isso aqui virou uma grande avenida de Belo Horizonte. Grande avenida. Corredor da morte esse anel rodoviário. Toda semana tem morte aqui, ó. Toda semana. Tem acidente, tem morte. Esse anel rodoviário aqui do Betânia, descendo, você vê que toda semana tem acidente feio ali. Aqui é uma verdadeira catapulta para morte. Catapulta para morte. Falou tudo. Foi exatamente neste trecho que ocorreu um dos acidentes mais graves da história do anel rodoviário. Quilômetro 6 da rodovia, bairro Betânia, região oeste de Belo Horizonte. Era dia 28 de janeiro de 2011. No relógio, passava de 6h30 da noite. Como de costume, a rodovia estava com congestionamento. Muitos carros praticamente parados na via em razão de um acidente ocorrido mais adiante. Lá do alto, o motorista de uma carreta bitrem carregada com 37 toneladas de trigo perde controle da direção, bate em um caminhão baú e, num efeito dominó, outros 14 veículos de passeio também são arrastados. Veículos completamente destruídos, gritos, gemidos, choro, desespero, mortes. A notícia se espalha rápido. Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros, pessoas tentando localizar gente com vida que estava presa às ferragens. O desespero é total. O saldo de toda essa tragédia, 5 mortes e pelo menos 13 pessoas feridas. Uma delas, uma criança, uma menina, Laura Giboski, que sofreu traumatismo craniano no abdômen e na perna esquerda. Passou por 5 cirurgias, 159 dias internadas em um hospital, profundo estado de coma. Mas, de forma surpreendente, acabou ressuscitando, sobreviveu. E o que é mais difícil é que, à medida que o tempo vai passando, né,
a situação, ao invés de melhorar, se agrava, né? Porque a cada dia que passa a gente tem medo da consolidação das sequelas, né? Minha filha hoje ainda encontra-se sem fazer contato, sem mexer, sem falar. Então os movimentos dela são mínimos, né? Não se comunica, então a gente não sabe o que ela está sentindo, o que ela... enfim, a gente não sabe qual que é o desejo dela, nem na hora de comer, nem na hora de dormir, nem na hora de levantar. Então é uma situação ainda muito difícil. Então você tem inúmeros radares. À medida que você tem aqueles radares, você pode de alguma forma evitar a repetição que vinha ocorrendo de vários acidentes e várias tragédias ocorrendo. Mas ela não evita que aconteça algum dia uma tragédia. Então ali não é uma solução definitiva. Ela apenas ameniza uma situação, até hoje sim, mas sabe-se lá até que dia que aqueles radares vão funcionar. Polícia fiscalizando, placas sinalizando, motoristas mais conscientes, investimentos, seria a salvação, entre aspas, do anel rodoviário? O anel rodoviário precisa ser reconstruído, eliminando esses gargalos, eliminando essas possibilidades de retenção de tráfego. Claro que a participação da Polícia Militar é muito importante. Aliás, todos os problemas do anel rodoviário caem no colo da Polícia Militar e ela tenta fazer o máximo que ela pode. Agora, isso aqui é uma autopista, categoria de tráfego incompatível com a via, né? Você tem aqui um número muito grande de caminhões de trecho de carroceria longa, enfim. Então você precisa aqui de um conjunto de coisas que não podem ser reduzidas, só a questão da velocidade, né? Transferir para o motorista a responsabilidade dos acidentes. É um conjunto de coisas que precisam partir do governo, e isso aqui precisa ter um pai, né? Isso aqui está sem pai. Agora, a restrição, a limitação de velocidade, resolveria alguma coisa nesse aspecto aqui ou não? Até porque você disse que isso aqui é uma autopista. Olha, você pedir às pessoas para andar 70 quilômetros horários aqui é um absurdo, né? Porque isso aqui é uma autopista. A pista convida você para acelerar um pouco mais, né? A inércia do carro dá muito mais de 70 quilômetros. O que tem que ser feito aqui é corrigido as falhas que tem aqui, para que isso aqui possa ser realmente, de fato e de direito, uma autopista em que a velocidade é igual à linha verde, 110 km para carros pequenos e 80 km para caminhões.